Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando para mais uma crônica da tarde, mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Tenho certeza de que vocês aí já estavam aguardando, né, ansiosos, esperando esse momento da palavra, que para mim é um momento maravilhoso, um momento de poder compartilhar com você dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você já puder deixar o seu comentário, deixa o seu comentário aí, né? Me diz de onde você está falando. Para mim vai ser uma alegria, um privilégio muito grande já poder cumprimentar vocês, né? Hoje, segunda-feira, 24 de agosto de 2020, hoje Deus tem uma palavra poderosa preparada aqui para os nossos corações. Antes da gente começar aqui a ministrar a palavra de hoje, da crônica da tarde, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que já está chegando comentários, eu já quero colocar aqui na tela. O irmão Severino Cunha já está chegando por aqui, olha o recadinho dele aí. Deus abençoe, irmão Severino. Quem mais está chegando aqui? José Henrique Gomes, dizendo a paz do Senhor Jesus. Amém, José? Um abração para você, viu, querido? Que Deus te abençoe. E você que está chegando, vai colocando aqui o seu comentário. Olha aí, a Kelly Cristine de Olinda. Oi, Kelly, um abração para você, que Deus te abençoe, viu, Kelly? Obrigado aí pela sua audiência. A Nadijane Gomes também está por aqui, né? Deus abençoe a Nadijane. O nosso irmão Severino Cunha diz que é de Araçoiaba. Que bom, irmão Severino. Deus o abençoe. O Ribamar Santana, dizendo a paz do eterno Senhor Jesus, pastor Ibe, amém. Ribamar, um abração para vocês. Vocês não esqueçam de colocar aí o lugar de onde vocês estão falando, tá bom? Para a gente também se situar aqui, mandar aquele alô aí para, de repente, outras pessoas da sua cidade que estejam aí nos assistindo. José Henrique Gomes, ele é de Camaragibe, pede oração pela sua esposa, que Deus te abençoe. Meu querido Rudenberg Rodrigues, tá aqui ligadinho com a gente, né, Rudenberg? Um abração para você. Quem mais está chegando aqui? A Leide Daniele. A paz do Senhor, irmão Ibe. Deus o abençoe. Estou acompanhando aqui de Natal. Que bom, Leide. Um abração para você. Seja muito bem-vinda. Um abraço ao pessoal em Natal, na Terra do Sol, né? Todo mundo lá também acompanhando a gente. O Ribamar está aqui em Piedade, né? Está aqui pertinho da gente. Um abração para você. A Maria Goretti, dizendo a paz, Ibe, sou aqui de Garapu. Ou deve ser a minha querida irmã Goretti, né? Um abraço aí para a irmã Goretti, tá aqui também chegando, de cidade de Garapu. E eu peço a vocês que vão compartilhando, se vocês puderem, aqui embaixo, né? Tem o nomezinho compartilhar, vá compartilhando, porque hoje a palavra que Deus colocou no meu coração foi uma palavra que eu estive pregando sábado e domingo. Sábado eu estive aqui em Xande Cruz, aldeia, na Igreja Batista do nosso querido pastor Barroso, e lá me deram um tema para ministrar, para pregar, e o tema foi esse, né? Falando sobre renúncia. E foi uma mensagem tão poderosa que o Senhor me deu que eu aproveitei pregando também no domingo lá na nossa igreja. Eu congrego na Igreja do Nazareno aqui em Candeias, e foi bênção essa palavra, né? E eu quero hoje também compartilhar com vocês. Deus abençoe a irmã Patrícia Guerra, também chegando por aqui, né, irmã Patrícia? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pelo carinho. A Ana Cristina também está chegando por aqui, né, Ana? Quem mais? A Josilene Bezerra, olá, irmã Josilene, Deus abençoe sua vida. A Maria Eduarda também está por aqui, né, Maria? Deus te abençoe. A Rudenberg diz, Ibe, minha mãe, irmã Eliane, está te mandando a paz. Amém, irmã Eliane? Deus abençoe sua vida, muito obrigado, viu? Pelo carinho da sua audiência. A senhora tem um filho abençoado, viu? O Francisco Jardilino está por aqui também, dizendo a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Amém, Francisco? Um abração para você. O Germano, servo do Senhor Jesus Cristo, também está chegando. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês de uma palavra que está aqui, um texto muito conhecido, que está aqui em Mateus capítulo 16 e o versículo 24. Se você puder, abra comigo aí a sua Bíblia para a gente meditar nesta palavra, né? Um texto que fala muito aos nossos corações, uma palavra onde Deus ministra poderosamente aos nossos corações, e um texto muito conhecido de todos nós. Mateus capítulo 16
e o versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Queridos, hoje na palavra eu quero tratar de 3 coisas importantes, e entre as 3 eu vou focar em uma. E essas 3 coisas importantes são pré-requisitos para quem quer ser discípulo de Jesus. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus dizendo: E nisto vocês serão reconhecidos se amarem uns aos outros. Aqui está o primeiro pré-requisito. Jesus está dizendo que eu e você só seremos reconhecidos como discípulo dele se nós amarmos uns aos outros. Este é o primeiro pré-requisito para quem quer sair da multidão e tornar-se íntimo, tornar-se discípulo de Jesus. Eu estava dizendo na igreja, disse no rádio também, que não existe a menor possibilidade de ser discípulo de Jesus se não amar. Ele disse: nisto conhecerão as pessoas, ou reconhecerão as pessoas, que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então aqui está o primeiro pré-requisito para quem quer ser discípulo. Tem que amar. Um evangelho sem amor não faz sentido. Um evangelho que não fala e, acima de tudo, não vive o amor, porque falar, tem até muita gente falando de amor, é ou não é? Tá assim de gente falando de amor. Agora, um evangelho que não se pratica o amor não é evangelho. Você concorda comigo? Não existe a menor possibilidade de sermos discípulos de Jesus se não colocarmos em prática o amor. Certa feita, perguntaram a Mahatma Gandhi, o maior líder religioso da Índia: Mahatma, a gente veio aqui falar de Jesus. E você já ouviu falar de Jesus? Ele disse: claro. E ele disse: vocês vieram fazer o que aqui? Não, a gente veio pregar o evangelho de Jesus. E Mahatma Gandhi disse: olha, Jesus e o evangelho eu conheço. Só desconheço esse evangelho que vocês vivem aí. Mas o Jesus e o evangelho que vocês falam, eu conheço. Só não conheço essa forma de servir a ele como vocês servem. Porque não existe o menor sentido, não faz o menor sentido a gente falar de Jesus, falar de evangelho, dizer que é discípulo dele se a gente não amar. A segunda coisa está aqui nesse texto. Aliás, as 2 últimas coisas, os 2 últimos pré-requisitos para quem quer ser discípulo de Cristo, está nesse texto que a gente leu. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, em algumas traduções diz: negue-se a si mesmo. Em outras diz: renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui estão os outros 2 pré-requisitos para quem quer ser discípulo. Eu falei para vocês que eram 3. O primeiro, amar. Certa feita perguntaram a Jesus: qual o maior de todos os mandamentos? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como o quê? Como a ti mesmo. Primeiro pré-requisito para ser discípulo de Jesus, amar. O segundo qual é? Negar a si mesmo. E o terceiro qual é? Tomar a sua cruz. Se você encontrar alguém por aí dizendo que vive o evangelho sem amor, é tudo menos evangelho. Se você ouvir por aí alguém falando de evangelho sem renúncia, é tudo. É ideologia, é pensamento, é qualquer coisa, é filosofia, só não é evangelho. Se você ouvir falar por aí de evangelho sem cruz, é tudo menos evangelho. Porque o evangelho, ele tem essas 3 colunas principais. Não existe, repito, a menor possibilidade de viver o evangelho puro e simples, de ter um caminhar com Jesus, de ser discípulo dele sem amar, sem negar a si mesmo e sem carregar a cruz. E eu queria, desses 3, me ater hoje aqui sobre a renúncia. O que é renúncia? Bem, o dicionário da língua portuguesa diz que renunciar é não querer, é recusar, é desistir da posse, é abrir mão. Essa é a definição que o dicionário da língua portuguesa faz de renunciar. Recusar, abrir mão, desistir da posse, rejeitar. Isso é renunciar. E eu costumo dizer que
A renúncia é um dos maiores desafios da fé cristã, porque, em primeiro lugar, guarde isso com você, renunciar não é uma opção, é uma condição. Eu vou repetir isso aqui para você não esquecer. Renunciar é um dos maiores desafios da fé cristã, porque ela não é uma opção, é uma condição. Vamos para o texto? Olha o que é que Jesus diz aqui. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Jesus não está dizendo aqui, se alguém quiser vir após mim, fique à vontade. Você pode ter as opções aí para escolher o que é que você quer para ser meu discípulo. Não. Isso aqui não é opção, é condição. Não é opcional, é condicional. É pré-requisito. Ei, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Lembre-se, renunciar nunca será opcional. Sempre vai ser condição. E aqui é onde mora, talvez, o maior desafio da fé cristã. Por que, Ibe? Porque toda renúncia tem um preço a ser pago e nem todo mundo está disposto a pagar. Eu vou repetir isso aqui para você. Renunciar é um preço que tem que ser pago e nem todo mundo está disposto a pagar. Por exemplo, quando eu abro aqui a Bíblia em Gênesis, capítulo 12, o versículo 1, e depois Hebreus 11, 8, pensa comigo, reflete comigo. Gênesis 12, o 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Lendo isso aqui, parece coisa fácil, não é? Parece simples. É alguém que está recebendo um chamado de Deus para ir para um lugar, para se submeter a um propósito divino. E talvez isso aqui, lendo, seja a coisa mais simples. Mas eu me recordo que quando eu saí da minha cidade, quando eu saí de São Lourenço, para vir aqui para Jaboatão, pertinho, né? Apenas alguns quilômetros de Prazeres para São Lourenço, você não faz ideia como foi difícil para mim e para Ruth. Eu me recordo que Ruth chorava muito. A gente saiu com o coração apertado, e olha que eu estava saindo de uma cidade que fica aí a no máximo 30 quilômetros de onde eu estou agora. Eu estou aqui em Jaboatão. A minha cidade natal é São Lourenço, fica aí entre 25 a 30 quilômetros de onde eu estou agora, de onde eu estou morando. Então pensa comigo, se para mim foi difícil, eu hoje pago aluguel. Lá em São Lourenço, minha casa é própria. Então, eu saí de perto da minha família está toda em São Lourenço, uma parte, ou a grande parte dela está em São Lourenço. Em Jaboatão, o que eu tenho são amigos mais chegados que o irmão que Deus me deu. Mas se eu quiser conversar com um tio, um primo, um parente aqui, eu não tenho. Agora, você imagina isso para Abraão. Porque a ordem do Senhor é, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. 3 coisas que Deus pede a Abraão. Sai da tua terra. Abraão vai ter que largar toda a sua cultura, largar as suas raízes. Porque, sinceramente, quem não gosta de estar no seu chão, na sua terra, no seu lugar, isso é tão verdadeiro que você, quando assiste Ratinho, quando você assiste aqui esses programas de televisão, tem um quadro chamado De Volta para Casa. E muitas vezes nesse quadro você fica impressionado, porque o sujeito está em São Paulo, rodeado de oportunidades, mas o desejo dele é voltar para casa. E quando ele vai voltando para casa, que a câmera vai mostrando o lugar onde ele morava, você diz, como é que pode uma pessoa deixar o Rio de Janeiro, São Paulo, para ir para o sertão, para voltar para casa? Por quê? Porque isso é a vida dele, é aonde ele nasceu. As raízes dele estão ali. Ele não vai trocar aquele pedaço de chão por nada. Ele sente saudade de casa. É ou não é? Eu trabalho no rádio há muito tempo e eu já trabalhei em várias emissoras. A Maranata é uma delas que transmite para o mundo inteiro pela internet. E quantas vezes eu não escuto pessoas dizendo, Ibe, que saudade do meu Recife. Eu estou aqui em São Paulo, eu sempre converso com a irmã Ana, que mora em Madrid, na Espanha. Se você chegar na Espanha, eu nunca fui, mas tem amigos meus que já moraram, disseram, Ibe, a Espanha é linda. Você chega nas praças da Espanha, o camarada está tocando violino 5 horas da tarde. No Brasil, de 5 horas da tarde, tu vai encontrar ladrão,
pelo meio da rua para roubar teu celular. Na Espanha, o camarada tá lá tocando violino. Tu desce de um metrô em Sevilha, tá o cara lá tocando violão, né? No metrô de Recife aqui o que tem é ladrão, né? Então você imagina a diferença. Mas sabe o que é que eu escuto da irmã Ana lá em Sevilha? Ah, Ibe, que saudades da minha cidade. Que saudades de voltar para casa. Ah, como eu queria estar aí. Veja, tá num país completamente desenvolvido, numa cultura completamente desenvolvida, de um povo extremamente educado, né? Não é que a gente não seja, me entenda, mas é porque ela está num ambiente de pessoas, né, que procuram fazer as coisas, andar dentro da lei, fazer as coisas certinhas, onde a lei de fato funciona, diferentemente daqui, onde as coisas muitas vezes são levadas na barriga, é ou não é? Mas ela tem saudades de casa. Aí Deus chega para Abraão e diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa teu tio, deixa teus primos, deixa teus parentes, deixa tua família, sai da casa de teu pai. Renúncia a um preço muito alto, está disposto a pagar? O pior não é isso. Sabe o que é? Hebreus 11:8. Leia comigo aí. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Se você acha que já estava difícil, vai piorar ainda. Veja aí o que é que vai acontecer. Escuta aí, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vamos complicar ainda mais a situação? Tu imagina, tu chega em casa, eu vou criar essa situação para mim mesmo. Eu chego em casa aqui, digo, Ruth, a gente tá indo embora. Prepara as malas aí, desmonta as coisas aí, eu vou te ajudar e a gente vai embora. Até aí, tudo bem, porque talvez na cabeça de Ruth, ela automaticamente já imaginava, poxa, Ibe arrumou outro lugar para a gente ir, muito melhor do que esse, né? A gente vai morar talvez num lugar muito melhor, a gente vai para uma cidade, e de repente ela me pergunta, tudo bem, vamos embora. A gente vai para onde? Eu digo, eu não sei não. Como é a história? A gente vai para um lugar que tu não sabe onde é? Sei não. Olha o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu, sem saber para onde ia. Toda renúncia tem um preço, mas nem todo mundo está disposto a pagar. Quando você vai ler a biografia de Abraão, você vê que Abraão tornou-se um homem muito rico. Mas Abraão, quando escuta a voz de Deus aqui, em Gênesis 12, ele não era pobre, já era rico. Abraão não estava sozinho, estava no meio da sua família. Abraão não estava sem lenço e sem documento, estava na sua cidade, no meio da sua família. Resumindo, o time estava ganhando, e em time que se ganha, não se mexe, mas Deus mexe. E Deus chega e diz, sai, eu tenho uma promessa sobre a sua vida. E aí, Abraão renunciou a tudo para ouvir a voz de Deus. Toda renúncia tem um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. Olha que coisa interessante. Será que eu e você estamos dispostos a renunciar aos nossos planos? Porque renunciar significa abrir mão dos meus planos para se submeter à vontade de Deus. E aí, está disposto a isso? Outro ponto importante que eu aprendi sobre renunciar é que renunciar a si mesmo, guarde isso com você, não significa negar o que somos, mas o que julgamos ser e não somos. Eu vou repetir isso para você. Renunciar a si mesmo não significa negar quem somos, quem você é e quem eu sou, mas aquilo que julgamos ser e não somos. Eu costumo dizer que quando se trata de renúncia, é aqui que o bicho pega. É aqui que o bicho pega. Porque quando Jesus manda eu renunciar a mim mesmo, ele não está dizendo, Ibe, você vai negar o que você é. Não. Porque o que é que eu sou? Um homem de fé, mas que muitas vezes Deus olha e não encontra nada de fé em mim. Muitas vezes eu estou como Pedro, a fé lá no topo. Ora,
o Senhor está dizendo, homens de pouca fé comigo. Entende? E o que eu acho fantástico é que Deus me compreende. Ele sabe que isso aqui, ó, é carne e osso. Eu estava dizendo na rádio e vou dizer aqui, o mesmo Elias que orava e fogo do céu caía, o mesmo Elias que dizia, pela minha palavra não vai chover e não chovia, o mesmo Elias que foi levado ao céu numa carruagem de fogo, foi o mesmo Elias que foi para debaixo de um pé de zimbro e pediu para morrer. O mesmo Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, pecou com Batseba. O mesmo Jó, que é uma referência na Bíblia, como um homem de muita fé, até depois de Abraão, Jó é tido como uma coluna da fé. Quando a gente fala de fé, a gente lembra-se logo de quem? Do amigo de Deus, que foi Abraão, e depois de quem? De Jó. Um homem que perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu os filhos e continuou firme. Um homem de fé. Mas quando você abre Jó 31, 34, você vê Jó dizendo, trema eu perante uma grande multidão, o desprezo das famílias me apavore, de sorte que eu me cale e não saia da porta. Jó está com medo e Jó foi tomado pelo pavor. Jó estava com medo e apavorado. Estava na porta sim, mas estava com medo. Estava na porta sim, mas estava apavorado. E em nenhum momento Deus recrimina isso. Pelo contrário, no caso de Elias, quando ele chega debaixo do pé de zimbro e pede para morrer, sabe o que acontece? Deus vai preparar um café da manhã daqueles que a gente toma, que a gente chega na mesa e diz, rapaz, hoje o café foi reforçado. Deus preparou um café reforçado para Elias, porque Deus compreendia que Elias não podia negar o que ele era. Renunciar a nós mesmos não significa negar o que somos, mas o que julgamos ser e não somos. Como é isso na prática, irmão Ibe? É renunciar à nossa hipocrisia. E o que é hipocrisia? É eu aparentar ser aquilo que eu nunca fui. Hipocrisia. É isso que Jesus quer que eu renuncie em mim. É tirar a máscara. Porque diante de Deus, as máscaras caem. Renunciar a si mesmo é ser você mesmo. É eu ser eu mesmo. Não é andar travestido de uma santidade aparente. Olha o que Jesus vai dizer aqui em Mateus capítulo 23 e o versículo 3. Mateus capítulo 23 e o versículo 3 diz assim, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Olha que coisa surpreendente. Jesus está dizendo à multidão, olha, façam o que eles mandam, só não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam. Renunciar a mim mesmo não significa negar o que eu sou. Ora, irmão Ibe está com a fé lá no topo, ora você procura fé em mim, não encontra. Ora, irmão Ibe está cheio da graça. Ora, eu estou querendo me esconder, feito Jonas, lá no fundo do navio. Ora, eu estou falando de fogo. Estou dizendo, Senhor, que coisa maravilhosa é sentir tua graça. Ora, eu estou feito Elias, pedindo para morrer. Renunciar a mim mesmo não significa negar o que eu sou. Carne e osso. Humano. Não posso negar minha humanidade. Mas renunciar a mim mesmo significa eu renunciar àquilo que eu penso que sou e nunca fui. É sério demais isso aqui, é ou não é? E muitas vezes a gente vê pessoas assim. É por isso que eu já disse, talvez aqui, não sei, mas no rádio já disse várias vezes, eu tenho dificuldade de ouvir pessoas que pregam sobre amor e não vivem. E eu tenho muita dificuldade, eu não sei você. O camarada pode, olha, ele pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas irmão Ibe é o pastor fulano de tal, ele pode ser a quarta pessoa da Trindade, quanto mais pastor. Ele pode ser bispo, apóstolo, pode ser quem for. Eu tenho dificuldade, eu não sei você, mas eu tenho. Uma pessoa que fala de amor, mas não vive. Fala de perdão e não perdoa. Isso chama-se hipocrisia. Jesus está dizendo, não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam.
E tá assim de gente, ó. Assim de gente. É por isso que eu, a todos os dias, não é que eu seja melhor do que ninguém, longe de mim tal coisa. Que Deus tenha misericórdia de mim. Mas eu tenho dito a Deus todos os dias, Senhor, eu não quero pregar sobre amor e não viver esse amor na prática. Eu não quero pregar sobre perdão e não perdoar ninguém. Eu não quero falar de unidade e eu fazendo divisão. Não. Porque hoje, irmãos, é o que a gente mais vê por aí. O camarada passa o dia inteiro preparando uma palavra, um sermão, chega na igreja, vamos falar de amor. Só que ele mesmo diz para os irmãos, olha, cuidado, hein? Cuidado, não fale com fulano, fique distante de Beltrano, tenha cuidado, fulano não é seu irmão, é seu primo, né? Olha que coisa absurda. Eu tenho dificuldade, eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de ouvir pessoas que falam de uma coisa e não vivem. E eu prefiro ficar com o conselho de Jesus. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Renunciar a si mesmo não significa negar o que você é, o que eu sou, mas o que julgamos ser e não somos. Você quer ver outra coisa? Que eu preciso renunciar, eu não sei você, mas eu preciso, o meu orgulho. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, dos versículos 3 ao 5, Paulo vai dizer, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que é que nós precisamos renunciar? O nosso orgulho, o nosso eu, de bater no peito e dizer eu faço, eu aconteço. Se eu não cantar, ninguém aqui canta. Se eu não pregar, o fogo não desce. A gente está cheio de eu, é por isso que o evangelho nos dias atuais está do jeito que está. Porque é muita gente querendo ser aquilo que nunca foi. Eu me recordo, e eu disse no rádio, que quando eu fui ordenado, ou foi na igreja que eu preguei, a função, né, de evangelista, uma pessoa chegou para mim no púlpito da igreja e disse, parabéns, hein, Ibe? Agora o porrete vai estar na tua mão. Agora, hein? Eu fiquei olhando para a figura. Muitas vezes a gente pensa que isso aqui pode alguma coisa e a gente não pode nada. Se do céu não vier graça, não vier unção, nós temos que renunciar ao nosso eu. E hoje nós vivemos numa sociedade onde tudo deságua no nosso eu. Por exemplo, as pessoas estão em busca de quê? Likes. As pessoas estão em busca de quê? Aparecer. As pessoas estão em busca de quê? De visualizações. As pessoas estão em busca de quê? De querer se apresentar de alguma forma. É ou não é? Você vê aqui na internet, por exemplo, isso aqui é um terreno onde pessoas fazem qualquer coisa para aparecer. Tem gente aqui que bota um pinico na cabeça para querer aparecer. Você já deve ter visto coisas aqui que você colocou a mão na cabeça e disse, eu não acredito no que eu estou vendo, mas tem. Por quê? A gente gosta de alimentar o nosso ego. A gente gosta. E eu costumo dizer que o orgulho é uma das ferramentas mais eficazes que o diabo tem utilizado para destruir pessoas. O orgulho é uma ferramenta tão poderosa nas mãos de Satanás, nas mãos do diabo, que a Bíblia fala, o profeta Isaías vai dizer isso, que Satanás passeava em meio a jazidas de pedras preciosas no céu. A Bíblia fala que ele caminhava por cima do jaspe, do berilo, do ouro. Você já pensou? E a Bíblia fala, e o orgulho subiu ao teu coração. O diabo não estava no inferno, não, estava no céu, quando o orgulho entrou no coração dele. Veja como a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. E o orgulho, eu costumo dizer, é uma ferramenta híbrida nas mãos de Satanás. O que é uma ferramenta híbrida? Ela pode se transformar em qualquer coisa para minar a nossa fé. Você quer ver uma coisa? Como é que o orgulho chega? Ele pode chegar de uma forma grande, você batendo no peito e dizendo, eu sou, eu faço, aqui quem manda sou eu. Essa é a forma mais bruta do orgulho se apresentar. Mas existem outras formas que ele se apresenta, sabe como?
sutil. De forma sutil. Alguém chega para você, você acabou de cantar na igreja, alguém diz, rapaz, vem cá. Tem fulano, beltrano e ciclano que canta, mas tu, quando tu canta, meu filho, tu arrebenta. Ali, ó, não chega junto da sola do teu pé. Olha o eu da gente sendo inflado. Veja como isso é tão diabólico, né? Você traz uma palavra, prega uma mensagem, aí alguém chega para você e diz, rapaz, aqui tem fulano que prega, ali tem Beltrano, mas pregar como tu, eu tô para ver aqui dentro. Olha como a coisa é terrível. O orgulho, ele só quer uma brechinha, ele entra, daqui um pouco tu tá feito aquele peixe baiacu. Já ouviu falar dele? É aquele peixe que você vê na praia assim, todo inchado, né? Você vê que isso é tão sério que Roberto Carlos fez até uma música que muita gente gosta. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. É disso que o diabo gosta. Sabe para quê? Para entrar e causar um estrago muito grande na minha vida e na sua. Então, o que é que nós temos que ter muito cuidado? E cada dia pedir a Deus para renunciar, sabe o quê? O meu eu. E muitas vezes esse meu eu, preste atenção, ele não se materializa. Ele não se concretiza diante das pessoas. Mas aqui dentro, ó, tem uma vozinha falando. Aqui no ouvido tem outra dizendo, ei, quem arrebenta aqui é tu. Só quem sabe fazer isso aqui é tu. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, o que é que eu e você temos que renunciar? O nosso orgulho. Paulo disse, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ai, irmão, mas Paulo está dizendo que não é nada, eu sou alguma coisa. Aí onde está o problema? O apóstolo Paulo passou todo o seu ministério dizendo, Paulo, o apóstolo, o servo de Jesus. Paulo, o servo de Cristo. Paulo, toda vez que Paulo vai falar do seu apostolado, é só para defender o seu apostolado. Mas você pode pegar as cartas que Paulo escreve, todas elas, que Paulo vai dizer assim, Paulo já começa dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus. Paulo se considerava um escravo de orelhas furadas. E o que era um escravo de orelha furada? É aquele escravo que servia ao seu senhor por amor. Porque ele gostava de servir. Para ele ser servo era uma honra, era uma alegria. Só que hoje vivemos dentro de um contexto onde as pessoas não querem. Certa feita eu estava junto com uma pessoa e fui chamar ela pelo título de pastor. Não, pastora não, é bispo. Eu disse, como é a história? Eu disse, me perdoe, viu? Me perdoe. Imagina se eu fosse chamá-la pelo nome. Eu disse, fulano de tal. Não sou isso não, sou aquilo. Eu disse, opa, me perdoe, viu? Me perdoe, olha, 1000 perdões, 1000 desculpas. É assim que a gente vive. Esse é o contexto onde a gente vive. Você quer ver outra coisa que nós precisamos renunciar? A nossa própria carne. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, Paulo vai dizer assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Eu não sei você, mas eu preciso todo dia renunciar isso aqui, ó. Olha o que é que Paulo está dizendo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. E eu vou aqui desmistificar uma ideia que muita gente tem, por exemplo, dos desejos da carne. Sabe o que é que eu escuto muita gente dizer? Olha, isso aí é uma coisa muito ruim, isso aí, nada, não se engane não. Os desejos da carne são aparentemente prazerosos, bonitos, chamam a nossa atenção, é ou não é? Você já viu na porta de uma barraca, de um restaurante, alguma propaganda de cerveja com uma mulher dentro de um caixão? Ou uma mulher vestida com a saia até no chão? Você já viu? Não. O que é que você vê? Uma cerveja bem gelada e uma mulher com uma roupa minúscula segurando a garrafa de cerveja. Perceba, isso faz com que a carne da gente fique o quê? Desejosa. Estou falando isso como um exemplo.
mas pode ser uma infinidade de outras coisas. Uma infinidade de outras coisas. Por exemplo, quando Davi olhou para Batseba tomando banho nua, será que para Davi foi uma cena ruim? Porque se não fosse, Davi não tinha chamado ela. Mas quando Davi colocou o olho em Batseba nua, despertou em quem Davi? O desejo. E esse desejo levou Davi o quê? As últimas consequências, porque Batseba era o quê? Casada. Mas Davi não pensou nisso. O que foi que Davi fez? Foi lá e se deitou com uma mulher que não era dele. Por quê? Porque os desejos da carne são muito interessantes. São convidativos. Pastor Cláudio Duarte até costuma dizer que a mulher de Potifar, por exemplo, não era uma baranga, era um mulherão. Ou você acha que a mulher de Potifar era uma mulher feia? José correu porque ele sabia que a coisa era muito séria. E se ele ficasse ali, talvez o desfecho fosse outro. Foi por isso que José, deu no pé. Olha o que é que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículos 21 ao 23. Olha o que é que Paulo vai dizer. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que existe uma luta muito grande entre Paulo e Paulo. Olha que coisa interessante. Eu costumo dizer que uma das maiores lutas que eu enfrento, eu não sei você, mas que eu enfrento, ainda não é só com o diabo, não é só com o pecado. Sabe qual é um dos maiores inimigos que Ibe tem? Ibe. Como assim? Eu enfrento essa luta diária, constante. É você parar no espelho e dizer, estou diante do meu maior inimigo. A velha natureza que muitas vezes quer se manifestar. A velha natureza que muitas vezes diz, ei, resolve sair no braço, rapaz, tu vai levar esse desaforo para casa, é? Essa velha natureza que habita ainda em mim. Paulo diz que essa lei atua no seu corpo. Ele quer fazer o bem, mas o mal está junto dele. Ele diz, porque no meu íntimo sinto prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos meus membros. E é verdade. Ou não é? Você sai de casa, lê a palavra. Você ora, diz, Senhor, muito obrigado. Faz o seu devocional. Quando bota o pé na rua, aí tu vê uma coisa, tu vê outra, chega no serviço, aparece uma proposta indecente, e aí, essa lei brigando, atuando no nosso corpo, dizendo faz, e do outro lado, a voz de Deus dizendo não faça. É uma briga constante, é uma luta de você contra você mesmo. Ou você vai dizer que você nunca enfrentou esse tipo de problema? Porque eu enfrento. Eu enfrento. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos homens e mulheres de Deus que enfrentaram esse problema. Davi, por exemplo, quero voltar a ele, era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, quando botou os olhos em Batseba, disse, rapaz, é muita areia para o meu caminhão, mas eu dou 2 viagens. E foi lá e ficou com a mulher de Urias. Entendeu, não? É uma batalha, é uma luta muito grande. Imagina um sujeito que era viciado em álcool, encontra a Cristo. A luta que ele enfrenta com ele mesmo. Um sujeito que era viciado em drogas. Quantas histórias eu não conheço de pessoas que conheceram a Cristo, mas de repente fraquejaram. E quando a gente toma conhecimento, sabe quem voltou para a maconha? Sabe quem voltou para o crack? Fulano. Mas ele não estava na igreja? Estava. Mas o que foi que aconteceu? A luta muito grande. Uma luta entre ele e ele mesmo. Paulo vai dizer, essa luta acontece dentro de mim. Você vê Paulo dizendo, por exemplo, eu pedi ao Senhor que por 3 vezes retirasse de mim esse espinho na carne. Mas ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Paulo vai dizer, o que eu acho lindo em Paulo é que ele vai dizer, para que eu não me exaltasse. Paulo não vai dizer que era o diabo. Paulo não vai dizer que era, não, ele disse, para que eu, Paulo, eu não me exaltasse, me foi posto na carne um espinho. Paulo está dizendo, eu me conheço, eu sei quem eu sou, e para que eu não me exalte, Deus colocou um espinho na minha carne, que ninguém sabe quem era, o que era esse espinho. Até hoje tem uma luta na teologia,
Uns dizem que Paulo mancava, outros diziam que Paulo tinha problema de visão. Esse espinho que Deus tinha colocado em Paulo era alguma coisa que Paulo enfrentava, mas era uma briga todo dia entre Paulo e Paulo. Você vai ver nas cartas dele, Paulo dizendo, eu me esmurro a mim mesmo. Paulo se esmurrava, brigando, era uma briga entre Paulo e Paulo. Não era uma briga entre Paulo e Saulo, não. Era a briga de Paulo com Paulo. Olha o que ele diz aqui em Romanos 7, 21 a 23. No meu íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Então o que é que nós temos que renunciar todo dia? A nossa própria carne. É fácil, irmão Ibe? Não é. Não é. Sujeito viciado em pornografia. É uma luta dele todo dia contra ele mesmo. Porque só basta ele ver um computador, um celular com internet, que ele já fica ali agoniado. Entendeu? É uma luta constante. Mas nós temos que renunciar. Aliás, Shirley Carvalhais tem um hino muito antigo dela, um hino ali da década de 70, de 80, que dizia assim, renunciar para poder levar a minha cruz, para poder te seguir, Jesus, tenho que renunciar. E eu acho essa letra de Shirley fantástica, porque quando Jesus fala de renúncia, ele coloca as coisas na ordem. Primeiro renúncia, depois cruz. Nunca você vai ver Jesus dizendo cruz e renúncia. Não. Primeiro renúncia, depois cruz. Sabe por que Jesus faz isso? Veja o texto que a gente leu, diz assim. Olha o texto que a gente leu aqui. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se ou negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz. Perceba que sempre quando Jesus vai falar de renúncia, ele primeiro fala de renúncia para depois falar de outra coisa. Ele nunca vai falar de cruz para depois falar de renúncia. E por que Jesus coloca as coisas nessa ordem? Por quê? Preste atenção. Porque cruz, todos nós já carregamos. Você pode dizer, é verdade. É ou não é? Tem gente agora me assistindo que está carregando a cruz do desemprego. O Brasil está chegando à marca de 20 milhões de desempregados. É uma cruz, não deixa de ser. Estamos agora carregando uma outra cruz. Qual é? A da pandemia. É uma cruz ou não é? E pesada, que nem vacina tem ainda. É uma cruz que todo mundo está carregando. Preto, branco, rico, pobre. Está todo mundo carregando essa cruz. A cruz da enfermidade, a cruz do divórcio, a cruz de um problema na família, a cruz de um filho, de uma filha que está nas drogas, na prostituição. São cruzes que a gente carrega. Agora, renunciar é para poucos. É por isso que eu costumo dizer, não existe a menor possibilidade de evangelho sem renúncia. Hoje você está vendo vários tipos de evangelho por aí, não está? Você deve estar vendo vários tipos de evangelho. Hoje tem evangelho, por exemplo, que casa homem com homem. Aqui em Recife, por exemplo, tem igreja já assim. Aqui em Recife, que casa mulher com mulher, homem com homem. Nada contra os homossexuais, nada. Até porque a palavra do Senhor manda amá-los. E eu tenho amigos, eu tenho gente na minha família homossexual. Agora, o evangelho que tem que ser pregado a eles é: Jesus ama vocês, mas vocês vão ter que renunciar o pecado. Só que hoje, você olha ao seu redor, o que é que você vê? Assim de igrejas sendo criadas, para quê? Para dizer às pessoas, venham como estão e fique do jeito que está. Fique do jeito que está. Você pode vir do jeito que você vier. O que é que você gosta? Uma cervejinha, uma caninha 51? Pode vir, que essa igreja aqui, Deus é amor. Aqui você vem e fica do jeito que você está. Pode vir, fique à vontade. Dia desse eu vi um bispo aqui, tá aqui no YouTube, para quem quiser ver, dizendo, eu tomo minha cervejinha, qual é o problema? Tomo meus negocinhos, tá na minha freezer. Bispo de uma igreja muito famosa aqui no Brasil. Eu tomo meus negocinhos, sabe? Tem problema nenhum. Entendeu? Então, hoje, o que é que a gente vê? No mundo e aqui no Brasil. Igrejas e evangelhos sendo criados, que não é o evangelho de Jesus, para atender essas demandas das pessoas, para dizer a elas,
não precisa renunciar. Venha e fique do jeito que você quiser. Deus é amor, ele aceita tudo, tá tudo jóia. Entende? Só que isso não é evangelho. Só que isso não tem a menor possibilidade. Isso não te dá, nem me dá a menor chance de sermos discípulos de Jesus. Porque a Bíblia fala que quando Jesus colocou os pés dentro da casa de Zaqueu, que tinha fama de ladrão, a primeira coisa que Zaqueu disse foi: se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Mudança. Renúncia. É ou não é? Jesus disse à mulher da fonte de Jacó: vai buscar teu marido. Ela disse: eu não tenho não. Ele disse: disseste bem. Já tivesse 5 e o que tens agora não é teu. Tem que renunciar ao pecado. A mulher adúltera que foi pega em adultério, levaram para Jesus. Jesus salvou aquela mulher da morte, mas quando ela vai saindo, que vai agradecer a ele, Jesus diz: vai em paz, mas não peques mais. Hoje as pessoas não querem ouvir isso. Eu falei para vocês que aqui no YouTube tem uma entrevista de um pastor e cantor muito famoso, que o entrevistador dele começou dizendo assim: gente, estou aqui com um pastor top, um pastor que pensa fora da caixa. Ele toma cerveja e fala palavrão. Pastorzão. Nunca vi um pastor como esse. Supimpa de pastor. Entende como é que as pessoas querem viver um evangelho? É um evangelho sem renúncia. Venha, fique fazendo o que você quer, faça o que você bem entende, porque Jesus te ama. Inferno não existe e está tudo certo. Só que isso não é evangelho. Nunca foi evangelho. Evangelho tem que ter amor, evangelho tem que ter renúncia, evangelho tem que ter cruz. Dos 3, eu estou falando hoje da renúncia. E eu me atrevo a dizer que isso aqui é um dos maiores desafios da fé cristã. Porque eu conheço pessoas, e eu tenho trabalhado isso na minha vida, porque não vá pensar que diante de vocês está um super crente, um super homem, não. Quantas coisas eu não tenho buscado renunciar na minha vida. Quantas coisas Deus tem me ensinado e tem dito: ei, renuncie, hein? Renuncie para ser meu discípulo. Porque eu compreendi que o evangelho, no evangelho não tem FGTS, tem renúncia. Ah, mas eu tenho 30 anos de crente, e daí? Está renunciando àquilo que pode prejudicar a tua vida, que pode fechar a porta do céu para você? Se você não estiver renunciando, esqueça. E por fim, nós temos que renunciar à nossa espiritualidade mascarada e travestida de santidade. Isso aqui é muito sério, viu? Eu ainda vou fazer uma mensagem aqui, o Senhor vai me inspirar só sobre isso aqui. Mas eu quero finalizar essa mensagem de hoje sobre renúncia, falando sobre isso. Nós temos que renunciar à nossa espiritualidade mascarada, travestida de santidade. Hoje estamos vivendo dentro de um meio cristão evangélico, onde a religião, a religiosidade tem destruído muita gente. E as pessoas têm criado conceitos completamente equivocados acerca da verdadeira espiritualidade. As pessoas pensam que a verdadeira espiritualidade é você estar por aí falando em línguas estranhas em todo canto, né? Você chega em igreja por aí que o assunto é só línguas estranhas. E você pode dizer: irmão, o senhor não crê, não? O senhor não acredita, não? Claro que eu creio, claro que eu acredito. Aliás, eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Agora, tem uma coisa muito importante aqui. Espiritualidade não se mede pelos dons. Guarde isso com você. Não se mede espiritualidade de ninguém pelos dons que ele recebeu de Deus. E muitas vezes nós temos que renunciar essa espiritualidade mascarada, travestida de santidade. Eu tenho visto por aí, você também. Muita gente, sabe? Muita gente com muito oba-oba. Eu estou acompanhando um caso que o Brasil inteiro está vendo, de uma cantora muito famosa no nosso meio, né? Que eu estava hoje aqui no meu sofá me lembrando que eu entrevistei ela em outro veículo de comunicação que eu trabalhei. Entrevistei ela e o marido.
E eu me recordo que no culto que eu estava, ela estava lá cantando, foi a cantora principal, veio do Rio de Janeiro, e eu via, sabe, todo o movimento que foi feito. E hoje, para nossa surpresa, está aí o Brasil inteiro assistindo o que é que está acontecendo. Você tá vendo o que é que está acontecendo. Ainda hoje saiu uma notícia acerca dela aí. Você está vendo as coisas como é, entendeu? E as pessoas pensam que espiritualidade é isso. De vez em quando eu encontro com gente aí, sabe? Não, irmão, eu estou indo no monte. Olha, eu vou no monte 3 vezes. Não há problema algum de você ir no monte. Não há problema algum de você falar em línguas estranhas. Agora entenda, isso não é espiritualidade, isso não define espiritualidade. Muitas vezes nós temos que renunciar essa espiritualidade mascarada, travestida de santidade. Fale mistério e é muito, sabe, é muita coisa, é muito... Ei, mas deixa eu te levar aqui para a Bíblia, porque aí alguém pode dizer, mas irmão Ibe, se eu está falando isso é porque é sua opinião. Eu gosto de falar as coisas baseado na palavra. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 7, depois 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 ao 3. Primeiro vamos ler 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 7. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 7. Diz assim: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Isso aqui é Paulo falando à igreja de Coríntios. Paulo está dizendo, a vocês não falta nenhum dom. Imagina só um culto na igreja de Coríntios. Eu já ouvi muita gente dizer, rapaz, o culto hoje foi tremendo. Rapaz, Deus usou a irmã fulana em profecia. O pastor hoje estava cheio da graça. Olha, agora, pensa comigo, reflete comigo. Uma igreja, um culto numa igreja como a de Coríntios, onde Paulo disse, a vocês não falta nenhum dom. Você imagina, a teologia diz que são 9 os dons, 9. Você imagina os 9 dons sendo manifestados dentro de um culto em Coríntio. Um com o dom da fé, o outro com o dom da cura, o outro com o dom de operação de maravilhas, o outro com o dom da palavra, o outro com o dom da ciência. Tu imagina um culto dentro de Coríntio como não era, hein? Pensa aí comigo. Tu imagina chegar na igreja, um colocando a mão, o outro se levantando da cadeira de roda, um outro no púlpito pregando com o dom da palavra, o outro com o dom da fé, o outro com o dom de línguas, o outro com o dom de interpretação, o outro com o dom da ciência. Tu imagina um culto dentro dessa igreja. Paulo diz isso. A vocês não falta nenhum dom. 1 Coríntios 1 e 7. Agora vira a folha aí. Tá com sua Bíblia em mãos? Vira a folha. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 ao 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 ao 3. Olha o que é que Paulo vai dizer. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Oxe, não, Paulo deve estar errado. Como é que Paulo disse agorinha que a essa igreja nenhum dom faltava e Paulo está dizendo, eu quero falar com espirituais aí dentro e não encontro ninguém. Aí Paulo diz, não pude falar espirituais, mas a carnais. Como crianças em Cristo, deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, visto que há aí em vocês, visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Você entendeu que espiritualidade não se mede por dons? Hoje o que a gente mais vê no nosso meio é isso. Vá, meu irmão, fala em mistério. Fala aí, meu irmão, dê um pulinho. Isso não mede espiritualidade de ninguém. Quem disse a você que isso mede espiritualidade? É por isso que nós temos que renunciar essa espiritualidade mascarada, travestida de santidade. O sujeito é muito santo. Fala em mistério, fala em língua, é rodadinha, é pulinho, é canela de fogo, é sapato de fogo. Mas pisa no sapato de fogo dele para tu ver. Pisa para tu ver. Eu já vi cada cena, cada coisa com pessoas que se diziam ser espirituais por causa de dons, que eu fiquei olhando e digo, Deus, será que é isso mesmo que eu estou vendo? Então o que é que nós temos que renunciar? A nossa espiritualidade mascarada,
travestida de santidade. Tem jeito de crente, parece com crente, mas não é crente. Entendeu, não? Eu já conheci pessoas de, meu amigo, era fogo por tudo que é canto. Era muito fogo. Ah, meu irmão, é fogo demais. Esse homem é muito fogo, irmão Ibe. É, vai conviver com ele. Porque renunciar à nossa espiritualidade mascarada, travestida de santidade, é renunciar tudo isso que tem aparência de santidade e nunca foi, para viver uma vida de um caráter aprovado por Deus. Paulo escrevendo sua carta aos Colossenses, quando tiver um tempinho, leia, se possível hoje, capítulo 2 em diante, sabe o que é que Paulo vai dizer? Colossenses capítulo 2, que a gente não deve se submeter a regras do tipo, não toques, não manuseies. Paulo diz, olha, eles vivem fazendo isso com vocês, não façam isso, não toquem naquilo, não façam naquilo. Paulo diz, tudo isso tem aparência de santidade, mas não tem poder algum sobre a sensualidade. Paulo está dizendo, tem tudo aparência de santidade, só que não tem poder nenhum contra o pecado. Porque a renúncia, ela tem que causar em mim uma mudança que vem de dentro para fora. Mas hoje nós vivemos um evangelho onde a primeira mudança que as pessoas querem que você tenha é de fora para dentro. É olhar para o teu brinco e dizer, ih, rapaz, não é crente não, tá de brinco. É olhar para o teu batom e dizer, ih, não é crente não, tá usando batom. É olhar para tua calça comprida, viu, minha irmã? E dizer, ih, não é crente não, rapaz, tá de calça comprida. Percebe? As pessoas querem muitas vezes tratar isso, santidade, dessa forma. Só que nós temos que renunciar a tudo isso. Que tem aparência de santidade, mas não tem poder algum contra a sensualidade, contra o pecado. É nos despir de tudo isso. Não é dar vazão ao pecado, não. Mas é entender que em Cristo eu tenho liberdade. Só não posso dar ocasião à carne, mas eu sou livre. Então, a partir do momento que eu renuncio tudo isso, aí eu estou em plena condições de ser discípulo de Jesus. Amém? Espero poder ter contribuído e ajudado você dentro dessa palavra, que é algo tão importante para a minha vida e para a sua. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e eu quero finalizar orando por você. Você me permite orar por você? Pai, aqui estamos em tua presença e eu quero te agradecer por esses momentos que passamos aqui. Aprendendo da tua palavra, ô Senhor, que nos ensinou hoje a renunciar. Renunciar ao meu eu, renunciar ao meu orgulho, renunciar à minha carne, os desejos, as paixões, renunciar à minha hipocrisia. Ô Senhor, isso é para mim. Renunciar ao meu orgulho, os desejos da minha carne. Ô Senhor, me ensina a cada dia a renunciar a tudo isso, para viver uma vida como discípulo de fato de Cristo, e não mais um no meio da multidão. Me ajuda, me ensina, Senhor. E eu quero te pedir pelos meus irmãos que aqui me acompanharam nessa live. Dê graça a cada um, para que eles possam, Senhor, olhar para si mesmo, como eu tenho feito isso, e dizer, eu preciso melhorar nessa área da minha vida. Eu preciso mudar, eu preciso renunciar isso aqui, para ter direito a ser chamado discípulo teu. Essa é a minha oração, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Então, que você possa fazer uma análise a partir de hoje. Faça uma análise e diga assim, o que é que eu preciso fazer para renunciar na minha vida? O que é que eu preciso fazer? Faça uma análise você. Eu tenho feito essa análise na minha vida. Eu disse e repito, renunciar é o maior desafio da fé cristã. Porque não vá pensar que uma vez que levantou a mão, aceitou a Cristo, comprou uma Bíblia, foi para a igreja, ganhou uma carteirinha de membro, agora faço parte de algum órgão na igreja, que está tudo certo, porque não está. Tem que haver renúncia, e essa renúncia tem que acontecer todo dia. Se machuquei alguém, ir lá pedir perdão. Se ferir alguém, ir lá e pedir perdão. Finalizar aqui com uma história.
Rapidinho, já vou finalizar. Eu me recordo que uma vez eu estava lendo a Bíblia em cima da laje da minha casa. E o Espírito Santo falou no meu coração, disse, feche a Bíblia e peça perdão a alguém. E eu, anos e anos na igreja. Mas sabe o que eu disse ao Senhor? Eu não. Eu? Pedir perdão àquela coisinha, vou nada. Eu já vou contratar um advogado para processá-lo? Vou processá-lo. Calúnia e difamação. O Espírito Santo disse, então o que é que você está fazendo? Eu precisava renunciar a mim mesmo. E naquele dia foi uma luta muito grande em cima da laje da minha casa. Mas eu me rendi ao Senhor, renunciei o meu orgulho, de dizer, não, eu não vou pedir perdão, não. Ele que quiser que venha. Quem está falando de mim por aí é ele. Eu já estou pensando em processá-lo. Quem vai arrebentar com ele sou eu. Que conversa de eu, irmão Ibe, sair daqui e pedir perdão a ele. Nada. Vou não. O Senhor disse, ei, renuncie o seu eu. Quem é você, Ibe? De que adianta você estar lendo a Bíblia, Ibe? Renuncie o seu eu. E eu fiz isso. E eu fui muito abençoado. Procure ver em que área da sua vida você precisa renunciar. Procure fazer uma análise na sua vida. O que é que eu preciso renunciar? Todos nós temos 1, 2, 3, 4, 5 coisas que nós precisamos renunciar. Não se engane. Servir a Jesus é algo progressivo. Viu? É de fé em fé, de glória em glória. De fé em fé, de glória em glória. Então procure ver o que é que está precisando mudar. A Bíblia fala que depois de um certo período andando com Jesus, Pedro já era apóstolo. Pedro já era discípulo. Sabe o que Jesus mandou dizer a Pedro? Quando Pedro se converter... Quando Pedro se converter... Mas Pedro não já era? Pedro não estava andando com Jesus? Não. Não. Andar com Jesus não significa ser convertido. Andar com Jesus não significa dizer que já é discípulo, se eu não renunciar muita coisa na minha vida. Procure ver o que é que está precisando renunciar. O que é que você precisa renunciar? Eu tenho feito isso todo dia. E eu tenho estabelecido algo na minha mente. Senhor, eu vou melhorar nisso aqui. Eu vou renunciar aquilo ali. Eu vou renunciar, Senhor. Vai ser dolorido. Meu ego, meu eu vai ser cutucado. Mas eu vou renunciar. O que está em jogo aqui é a minha intimidade com o Mestre. É o meu caminhar com ele. É o teu caminhar com ele. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado pelo carinho aí da sua audiência. Olha quantos comentários chegando aqui. E eu fico muito feliz, né? Nossa querida irmã Viviane está por aqui, deixando seus recadinhos. Irmã Viviane é de São Paulo. A irmã Roseline França, dizendo palavra maravilhosa. O irmão Fabiano Marques também, né? Olha a irmã Maria Goretti, dizendo, é muito difícil, é triste viver no evangelho que tudo pode. É verdade. O Igor Ribeiro também está por aqui, dizendo a paz do Senhor, irmão Ibinéias. Amém, Igor, que Deus abençoe você, viu? A irmã Vera Lúcia também está por aqui. Que Deus abençoe, irmã Vera. Meu querido irmão Honorato também está por aqui. Olha o recadinho dele aí na tela. Que Deus abençoe. A nossa querida Concielza Lima também está por aqui, né, Concielza? Deus abençoe você. A Viviane está aqui dizendo o seguinte, obrigada, meu Senhor, por usar o teu servo para nos ensinar cada dia a palavra de Deus. Amém, irmã Viviane. Deus abençoe, viu? Obrigado aqui pela sua participação com a gente. Enfim, a todo mundo, né, que esteve conosco até agora. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Máximo Lima está aqui dizendo, louvado seja Deus pela sua vida evangelista. Amém, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a vocês. Né? A Késia Kuma também está por aqui, né, Késia? Cuidado, hein, Késia? Está dizendo, estou dirigindo e ouvindo. Cuidado, cuidado. Um abraço, querida. Que Deus abençoe. Késia, essa aqui é fiel, está sempre com a gente, né, Késia? O Josenildo Santos também, né, Josenildo? Um abraço para você, que Deus te abençoe. E, gente, a gente vai ficando por aqui. A vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho aí da audiência. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. E permitindo o Senhor, volta amanhã,
para mais uma Crônica da Tarde, a partir das 18 horas. Se você não é inscrito, olha o recadinho passando aqui embaixo no vídeo, ó. Olha o recadinho aqui, ó. Inscreva-se aí no nosso canal, clique no sininho de notificações e deixe aí o seu joinha. Aproveita, recomenda esse canal para mais alguém. Fala para mais alguém, diz, olha, tem um canal aí que fala de Deus, de entrevistas, de muita coisa boa, tem muita coisa boa que eu estou preparando, que está vindo aqui para o canal para vocês. Só me ajude a compartilhar, divulgue o canal, mande aí para mais alguém, tá bom? Para que mais vidas possam serem alcançadas pelo poder da palavra de Deus. A vocês, o nosso muito obrigado, uma ótima noite para todo mundo e a gente volta, se Deus nos permitir, amanhã para mais uma Crônica da Tarde. Um abraço, gente. Até lá.